Ei, despertos queridos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a gente dar sequência no nosso vídeo sobre as emoções. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o medo, depois da imersão Desperte Sua Essência nesse último final de semana em que nós olhamos muito para o nosso medo, demos um salto no escuro do lado dele, nos libertamos. Nós vamos trazer aqui algumas questões sobre o medo. Mas primeiro eu quero mostrar os encostos que estão aqui do meu lado para vocês verem. Só para eles aparecerem um pouquinho no meu vídeo, porque eu não vou ter outra chance de gravar um vídeo com esse povo aqui. Olha só quem tá aqui, gente. Que Oi. veio filar a boia aqui. Hoje eu vim. Oi. Tudo bem? Estamos aí, aqui conversando ainda, a imersão não terminou. Gessé me atendeu ontem até de noite, estou gravando para vocês hoje na segunda, a imersão terminou ontem. Gessé ficou aqui atendendo a família toda, hoje a Laiane veio para ficar mais um pouquinho com a Gessé. E aí nós vamos conversar um pouquinho agora sobre medo, tá bom? Tchau. Então, nós falamos no último vídeo que a alegria é uma energia, uma emoção para cima, né? De nos levar para o alto, até o nosso corpo se levanta, enfim. E que ela corresponde nos ciclos do planeta com o nosso verão. É só imaginar um verão, a gente na praia, só de pensar isso já dá alegria, né? E hoje a gente conversando sobre o medo, que vai corresponder, por ser uma emoção para baixo. Eu não sei se vocês já ouviram alguém falando, ou se vocês já falaram assim, cagando de medo. Porque a gente perde até o controle dos músculos, dos esfínteres, que é o que segura o nosso xixi, o nosso cocô, e a gente perde o controle disso. Então é uma emoção para baixo mesmo. E por que ela é o nosso inverno? Porque na hora que nós estamos com medo, é como se nós fôssemos aquela semente que está lá embaixo da terra e que é um horário de estar em repouso. Quando nós estamos com medo, não é hora de agir, não é hora de ter uma decisão, é um tempo de olhar para o medo. Eu vou explicar mais um pouquinho no decorrer do vídeo para vocês. Como sempre já falei que eu olho aqui as minhas colas para não esquecer de nada. Lembrando que nós estamos falando aqui de fluir com as emoções, não de controlar, não de reter, não de conter, mas de fluir, porque a gente vai vivendo essas emoções, nós vamos tirando força delas. O que eu posso, vivendo meu medo, vivendo a minha alegria, vivendo a minha tristeza, a minha raiva, o que eu posso descobrir sobre mim e qual força que eu posso tirar para fazer algum movimento novo na minha vida. É parar de colocar máscaras. Não tô com medo, não tô com raiva, e é olhar para essas coisas. Bem, a primeira coisa que a gente pode pensar é como é que nós somos ensinados a lidar com os nossos medos. É só a gente imaginar, por exemplo, uma criança pequena que vai se encaminhando para perto da piscina. Quando um adulto vê essa criança pequena se encaminhando para perto da piscina, o que ele faz? Sai daí! O filho vai colocar a mão na tomada, não, menino! Já é uma forma de lidar com o medo recheada dos próprios medos dos adultos que nos corrigiam lá na infância. Então é um perpetuar de medos e de traumas e de conflitos, né? Então a gente precisa olhar para isso de uma forma... Olhar para o medo de uma forma menos assustadora, mas como uma parte de nós que nos compõe e que pode nos ensinar algo. Biologicamente, a gente é treinado para lidar com as nossas situações lutando ou fugindo. Biologicamente, a zebra está lá com medo do leão, ela parte para cima ou ela foge dele. Só que nós já estamos num outro momento. O que acontece é que lá na infância, como nós somos totalmente dependentes, né? Eu vou fazer um cocô, eu preciso que alguém vá me limpar. Eu tô a fim de comer uma coisa, eu preciso que alguém me dê essa coisa para eu comer. Como eu sou totalmente dependente, eu preciso do outro para sobreviver, o que eu acabo fazendo é comprando essas ideias que vêm do outro. Comprando essas ideias do medo. E aí...
para falar lá sobre a questão do inverno, a gente é sementinha lá embaixo da terra. Tem uma frase que você vê no Instagram, Facebook, muitas vezes vocês já devem ter visto ou ouvido alguém falar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Por que o medo é o momento do inverno? É porque não tá na hora de ir se você tá com medo. Tá com medo, vai com medo mesmo? Não. Tá com medo, não vai. Para. E pensa, sabe por que acontece? O medo é uma emoção que tá liberando um monte de coisa no seu cérebro e no seu organismo. Dependendo dos hormônios, dos neurotransmissores que são liberados aqui, o que acontece? Nós não temos a capacidade e a clareza para pensar com a mesma tranquilidade. Então, eu não vou conseguir acessar os recursos que eu tenho por causa dessa onda química que está no meu cérebro. Então, se eu tô com medo, vou com medo mesmo, eu vou correr o risco de tomar decisões que, se eu entrasse no meu inverno, ficasse a sementinha lá no escurinho do meu quarto interno, respirando, acalmando, talvez eu conseguiria ter outros recursos, olhar para a situação com mais clareza, do que se eu fosse com medo mesmo. Uma dica que eu dou para vocês, para acalmar essa onda química que está alterada, para você não ir com medo mesmo, não é deixar de ir. É só esperar o inverninho ali, daquele momento. A dica que eu dou para vocês é: fala do que você está com medo. Dá nome aos bois. Dá nome para o seu medo. Tenta trazer essa clareza. Eu estou com medo disso. É isso que está me deixando com medo. Por quê? Porque a gente sai do modo luta ou fuga e a gente ativa o nosso córtex aqui, ó, pré-frontal. E aí, ativando essa parte do raciocínio, o que eu faço? Eu consigo sair desse circuito das programações, do medo que é do outro, que é do outro, que é do outro, que eu vou repetindo. Eu saio disso e eu entro para um modo clareza. Olha, eu estou com medo disso. E aí eu vou conseguir olhar para isso de um modo mais lógico e menos instintivo, menos impulsivo. Essa é a dica que eu dou para lidar com medo. Não é fingir que ele não existe, não é fugir dele, não é brigar com ele. É olhar e tentar aprender. Olha, eu estou com medo disso. Por que eu tenho medo disso? E vai se perguntando, se questionando, trazendo clareza para isso. Você pode anotar. Porque já falei isso algumas vezes aqui no portal, anotar é bom, usa outros caminhos cerebrais diferentes, pode trazer algum insight novo. Você pode falar com alguém, olha, pode falar até sozinho, fala pro espelho, eu tenho medo disso, porque quando quem nomeia é essa parte aqui da frente, quem conceitua é aqui, ó, o córtex pré-frontal, e é uma parte de lógica, de raciocínio. A gente sai lá de trás do cérebro reptiliano, que é o responsável pelo medo e instinto de luta ou fuga. Tá bom? Vou deixar para vocês, lá no grupo de interações, um desafio do medo. Parabenizar já aí quem ficou na primeira semana fiel e resistente ao desafio da alegria, do uso da cor laranja, de quem fez a lista alegre, parabéns. Agora eu vou passar o desafio lá do medo. E já falamos do nosso verão, do nosso inverno, e nós vamos falar na semana que vem da raiva. Nós vamos falar sobre a raiva. Olhe para os seus medos, respeite esse ciclo. Falando lá do ciclo das emoções, a gente começa na zona de conforto da alegria, depois vem algo que nos tira da zona de conforto e isso vai nos dar medo. E o medo vai ser importante para a gente olhar para o que nos dá medo, porque do medo, a próxima que vem no nosso corpo é a raiva. E se a gente olha para o que dá medo, a raiva vai vir com menos intensidade. Tá bom? Um beijo para vocês, até semana que vem, fiquem bem.
Tchau, tchau.